O ECA é muito mais intuitivo e fácil através da interface gráfica. Porém, em algumas situações, como por exemplo quando queremos automatizar processos ou integrar suas classes com nossas aplicações, a interface de linha de comando é bastante útil. Como já foi mencionado na parte 2 do curso, o ECA possui o aplicativo Simple CLI, que pode ser executado aqui a partir do ECA Guide User. Porém, antes de conhecer essa interface de linha de comando, vamos falar um pouquinho de como as classes do ECA estão estruturadas. Então a gente já sabe que o ECA é um ambiente de aprendizado de máquina desenvolvido na linguagem Java. E suas classes estão estruturadas na forma hierárquica através de pacotes. Por exemplo, todos os classificadores podem ser encontrados a partir do pacote ECA Classifier. Esse pacote, no entanto, possui novos níveis de acordo com o tipo de classificador que vai ser utilizado. Por exemplo, classificadores bayesianos estão em ECA.classifier.base. Naive Bayes é um classificador que está nesse pacote. Portanto, para executá-lo na linha de comando, o comando seria o eca.classifier.base.naivebase. A estrutura e documentação completa dos pacotes do ECA pode ser encontrada na web, neste endereço, ou no subdiretório doc, no local padrão de instalação do ECA. Obviamente que, além das classes e dos pacotes, para usar o ECA na linha de comando, a gente vai precisar informar alguns parâmetros. Esses são parâmetros dos classificadores, por exemplo, ou informando aonde está o arquivo de dados que vai ser classificado. Nesse capítulo, a gente vai ver as opções mais comuns da linha de comando do ECA. Vamos então executar o Simple CLI. Com a interface de linha de comando aberta, na linha onde se encontra o cursor, o comando deve ser digitado seguindo a estrutura de pacotes do ECA que já falamos, porém antecedido da palavra Java e seguido dos parâmetros conforme o comando. Então, por exemplo, para ler as informações de copyright do ECA, você deve digitar o seguinte comando: java eca.core.copyright. Então aqui a gente tem informações de copyright do ECA. Outra coisa importante para lembrar é que os comandos, como são desenvolvidos em Java, são sensíveis a letras maiúsculas e minúsculas. A CLI mantém uma memória de todos os comandos que foram digitados. Dessa forma você pode repetir uma linha para executá-la de novo ou alterá-la antes de executar. Você pode navegar no histórico de comandos usando as teclas seta para cima e seta para baixo. Encontrado o comando, basta você alterá-lo e executar de novo. Outro recurso interessante é a ajuda com comandos. O ECA pode completar o comando, ou se existir muitas opções que se aplicam ao comando até onde ele foi digitado, a CLI lista todas as opções possíveis. Você pode então digitar mais um pouco, consultar novamente, até que quando existir uma única opção para completar o comando, o ECA o completa automaticamente. Então, por exemplo, vamos voltar aqui para a linha de comando e vamos digitar java ECA
ponto classifier ponto e teclar tab. Então veja que o ECA ele traz uma lista com todas as opções possíveis. Vamos executar um classificador com naive Bayes usando alguns parâmetros. O argumento T define os dados de treino e teste. Como os dados estão no subdiretório data, devemos informar o caminho relativo do arquivo a partir do diretório raiz do ECA. O parâmetro x indica o número de partições que queremos usar na avaliação do nosso modelo usando validação cruzada. Por fim, o parâmetro c define o atributo que possui a classe. Podemos usar o índice do atributo ou a palavra first, de primeiro para o primeiro, e last, de último para o último. Então vamos ver como ficaria o nosso comando. Então seria java weka.classifiers.base.naive Bayes, o parâmetro "-t" para definir os dados, diretório data, arquivo iris.arff, parâmetro x, 10 partições, parâmetro c de classe, last. Então veja que a saída que a CLI traz é a mesma saída que a gente encontra no resultado da execução do algoritmo pelo Weka Explorer. Temos como de costume aqui por último a matriz de confusão gerada. Aqui podemos ver os principais parâmetros que podem ser usados em classificadores na linha de comando. Parâmetro T é o nome do arquivo de treino, T maiúsculo define um arquivo de teste, C o índice da classe, X o número de partições para validação cruzada, no CV indica para não executar a validação cruzada, split percentage, percentual de divisão entre teste e treino, o L maiúsculo, arquivos de dados previamente salvo, e o D, o nome do arquivo em que o modelo será salvo. Uma última dica para o uso da linha de comando é que você pode copiar comandos do Weka Explorer. Com uma simples adaptação você consegue usar ele na linha de comando ou colocar dentro do seu programa, do seu batch para automatização. Então temos aqui carregado a relação iris, selecionamos o classificador BaseNet, vamos alterar aqui o search algorithm, aumentando o número de parênteses para 2. Essa parametrização já é refletida aqui no comando. Então a gente pode clicar, depois que o comando estiver pronto, clicar com o botão direito e copiar a configuração para a área de trabalho, a opção Copy Configuration to Clipboard. A gente volta lá para a nossa interface de linha de comandos e colamos o comando aqui. Ele já vem com todos os parâmetros. O que a gente precisa acrescentar é a palavra Java e o parâmetro T com os dados de treino do modelo. E dessa forma o SimpleCLI executou o comando e mostrou aqui a saída.